A minha irmã, a Gisele, hoje, se fosse viva, né, ela teria seus 33 anos de idade, 34. A gente tinha um ano e meio de diferença, um negócio assim. Mas infelizmente ela partiu dessa para melhor. Tudo começa, né, quando a gente é criado. Primeiro, eu nasci e com um ano e pouco de idade, a minha mãe já estava grávida de uma menina. No começo eu até senti aquele ciúme, né, que toda criança tem, mas não foi assim aquela grande coisa, porque a gente era quase da mesma idade, né? Eu já tinha um ano e meio, quase para completar 2, né? E nasceu minha irmã. E a minha irmã também nasceu uma fofurinha, muito lindinha. Minha irmã sempre foi a menina mais aplicada. Se não for a mais aplicada, era a mais aplicada da turma. A minha irmã era muito inteligente. Sabia coisa, ela tinha potencial para estudar em escola técnica e estudou. Foi para uma FATEC da vida, foi para essas escolas e ela fez cursos técnicos que garantiam um bom salário a ela. Ela conheceu então o Rodrigo. O Rodrigo seria o meu futuro cunhado. O Rodrigo era muito gente boa, muito assim bacana, aquele parceirão mesmo, a gente marcava para ver futebol nós 4, né? Eu, mais hoje minha atual esposa, e mais a Gisele e ele, o Rodrigo, ficava nós 4 curtindo os casais, a gente saía ali. Inclusive minha esposa, chamarei ela aqui de Renata, também foi apresentada, ela era uma amiga da Gisele, minha esposa, era um colega de classe. Hoje, né, eu tenho 2 filhos com essa mulher, com a Renata, né, também uma mulher excelente, ela me consola todos os dias, e hoje em dia eu sinto muita falta da minha irmã. Minha irmã, com tudo resolvido, casa para morar, já estava trabalhando. O namorado dela, idem, ele não era um tranqueira, não trabalhava também, tinha um emprego fixo de carteira assinada. A princípio ele começou trabalhando de entregador de pizza, depois ele foi entregador de um motoboy de uma padaria, e depois ele foi crescendo, né? Passou a trabalhar em escritório e não ganhava aquele salário astronômico, mas era o suficiente para ajudar a minha irmã a manter uma casa. Só que aí a gente está lá, eles estão distribuindo os convites de casamento, um casamento marcado, tudo, iam casar dentro de 6 meses. Nisso, o Rodrigo já estava com 25 anos de idade, minha irmã já estava com 19. E aí, tudo que estava acontecendo ali, ele distribuíram os convites e o Rodrigo falou assim: eu vou descer ali embaixo, vou comprar um pão pra gente tomar um café. Ele saiu, eu falei, não, eu vou com você, não precisa não e tal, eu pego minha moto aqui, eu vou. E a gente esperando para tomar o café, estavam lá meus pais, né? Estava também a minha namorada, na época era namorada, hoje é esposa. E o que aconteceu? Passa-se mais ou menos 2 horas, isso era 8 horas da manhã, já estava batendo 10, 11 horas, o Rodrigo não volta. E todo mundo preocupado e tal, o que aconteceu? A gente sempre atrás, e no que eu tô descendo as escadas do apartamento para ir até a rua ver o que estava acontecendo, meu telefone toca e fala assim: você é o que é do Rodrigo? Eu falei, eu sou o futuro cunhado. Infelizmente, ele sofreu um acidente de moto e não resistiu. Minha irmã estava perto de mim e escutou. Mas pensa numa pessoa arrasada. Ela ficou totalmente arrasada, desnorteada. Você, meus pais que tinham ele como filho, idem, nem preciso dizer dos pais deles. Ficou muito arrasado. Meu cunhado foi enterrado com 25 anos de idade, né? E passado algum tempo, a minha irmã teve que desistir de tudo, abrir mão de tudo, cancelar tudo,
queira isso, mas às vezes é mais aceitável quando uma pessoa vivida parte do que alguém muito novo, né? Porque a pessoa, por exemplo, tá ali, você já esperava, mas a pessoa nova não, você não esperava e tinha sonhos e sonhos pela vida. Não que a pessoa que é idosa não tenha, a pessoa que... Mas assim, infelizmente, o meu cunhado estava lá nos braços de Jesus, estava lá em cima. Minha irmã tentou superar. Minha irmã ia para o trabalho, mas toda vez que voltava, chorava. Toda vez que... E ela passou a morar sozinha nesse apartamento que eles iam morar. Ficava ali muito deprimida e tal, e chorava, ia para os cômodos da casa, até que então ela deixa aquele apartamento fechado ali para alugar e volta a morar com a gente. Só que aí ela se deitou na cama e dali não saiu mais. Chorava a tarde toda. Quando não estava ali chorando, estava dormindo, ela não saía. Parecia que ela não tinha doença nenhuma que impedia ela de andar. Ela podia andar, só saía dali para ir no banheiro e olhe lá. Mas não queria comer, não queria falar. A gente chamava amigos e tal para animá-la, mas ela não queria enfrentar a realidade da vida. Minha irmã ficou depressiva, ficou ali naquela cama, e quando ela dormia, ela tinha um caderninho que ela anotava, e ela falava para mim: eu prefiro sonhar, viver entre um sonho e outro, porque eu já perdi a vontade de viver a realidade. E ela falava que toda hora quando ela dormia, ela sonhava com tudo maravilhoso, com tudo lindo e tal. E ela foi diagnosticada, ela estava com uma depressão, uma espécie de depressão, onde a pessoa, ela não quer encarar o mundo real e prefere dormir, vive na cama, dorme vez ou outra, vive dormindo, acorda, né? Vive não dorme e acorda, porque ela prefere viver os sonhos que ela vai ter quando está repousando, do que encarar a realidade. Assim estava a vida da minha irmã Gisele. Isso, ela já com 21 anos de idade, e foi assim, durante 10 anos ela estava desse jeito. A gente tentava reanimar ela, chamava até, ela vivia num quarto lá com a televisão dela ligada, mas assim, sair da cama ela não saía. Deixou de trabalhar, não quis mais trabalhar, não quis mais ver ninguém, a não ser a nossa família. A nossa família ela queria ver. A gente chamava um monte de coisa para animar ela. Era lá os palhaços do circo, era as pessoas lá que a gente conhecia, né, que trabalhavam com esse negócio e tal. E quando ela dormia, ela me contava que sonhava com o Rodrigo toda noite, que via ele cuidando da casa, indo buscar as crianças no colégio, que vendo ele chegar do trabalho. Eu conversava com ela: infelizmente isso não vai mais acontecer, porque ele já não está mais aqui, você precisa encarar a realidade. Ela fala: mas eu não consigo, eu olho para um lado, olho para o outro, eu não me vejo com outro homem, eu não me vejo também sozinha. E ela falava coisas assim, até entrava em contradição. Então, e foi assim até seus 33 anos de idade, quando infelizmente ela faleceu. E era assim, tinha festa, casamento, alguma coisa, a gente era convidado, mas ela nunca ia, ela não queria ir, não queria estar lá no meio de muita gente. Ela ficava muito deprimida, ela não se sentia bem. E quando ia, né, vez ou outra a gente conseguia convencê-la, botava uma roupa daquela muito apagada. Até que um dia eu vejo minha irmã ela é ruiva, tem um cabelo vermelho, ficou muito branca, mas assim, branca mesmo, pálida, não é branca da pele dela não. Ficou assim muito pálida, parecia que estava morrendo ali. Aí ela começa a perder a fala, começa a falar meio arrastado. E ela pediu uma coisa, a gente ia buscar, aí que ela não conseguia sair mesmo.
Passa um tempo, ela dorme, fecha os olhos. Isso não era nem 8 horas da noite. Ela dorme, repousa, passa o dia, aí dá meio-dia, no dia seguinte, 1 hora da tarde, ela continua lá dormindo. E aí eu conversava até com a minha mãe, falo assim, nesse dia eu tava lá, né? Eu já tava também noivo da minha esposa, a Renata, e ela falava assim, e eu falei, ó, tá vendo? Ela tá sonhando. Minha mãe chega perto, coloca a mão nela e ela tá assim, gélida, gelada. Infelizmente, a minha irmã Gisele, futuro brilhante pela frente, perdeu a vida também. Ela não se suicidou, e no caderninho que ela escrevia todos os sonhos que ela tinha com seu ex-noivo, ela contava, em breve estarei aí com você. Ela sempre terminava uma frase e falava assim, colocava assim, em breve eu estarei aí. E minha irmã faleceu. Hoje em dia a gente guarda aquele caderninho junto ali de um criado mudo que tem ali na cama onde ela dormia. Ninguém, absolutamente ninguém dorme nesse quarto. Ninguém. Para guardar ali as memórias dela. Minha mãe sente muita perda dela. O que consola é que eu ainda estou vivo, que ela ainda tem a mim como seu filho, que está junto. Mas minha irmã, infelizmente, também partiu, muito nova. E foi triste ver a minha mãe, meu pai, enterrar ali a minha irmã, que é filha, e dói. A perda de um filho machuca. E, infelizmente, a gente não vê mais isso. Estamos aí, eu já estou casado, isso já faz 7 anos, e a gente procura sempre, às vezes, ver o lado bom das coisas. Às vezes Deus faz aquilo que é melhor. Nós nem sabemos aquilo que é melhor para a gente. Mas quando a gente coloca o controle na mão de Deus, pode ter certeza que a vontade dele é perfeita e agradável. E sendo boa ou sendo ruim para nós, a gente precisa aprender a respeitar e aceitar isso. Essa foi a história de hoje. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Bem, é uma história triste essa daí. Realmente a pessoa que me enviou, aconteceu isso, a pessoa perdeu o seu noivo. Ia casar, ele saiu para comprar pão, para ir na padaria e não voltou mais. Sofreu um acidente de moto, ele foi de moto. A padaria era a alguns metros ali da casa, não dava para ele ir caminhando. Mas eu entendo que nada acontece em vão nem por acaso nessa vida. Se Deus quis recolher o Rodrigo para ele, a gente precisa respeitar. O que voltou nela, na Gisele, foi ela ter entendido isso. Provavelmente ela entendeu, mas não quis compreender. Às vezes a gente entende, a gente sabe, mas a gente não quer assim aceitar. Essa que é a verdade. E ela não aceitou isso. E meio que ficou triste, se deprimiu, preferiu isso. Infelizmente isso existe. Existem pessoas que ficam em cima de uma cama deprimida e elas dizem que preferem viver o sonho que elas têm quando repousam, né? Vive ali, é no dorme e acorda, do que encarar a realidade da vida, né? Infelizmente algumas pessoas veem, né? Porque normalmente esse tipo de pessoa, todo o sonho que ela tem quando ela repousa é sonho bonito, é sonho lindo, que você só vê em conto de fada e filme da Disney. Dificilmente essa pessoa vai ter pesadelo. E exatamente para isso, para não encarar a realidade. Bem, eu não vou dizer que isso é frescura, que isso é não sei o que e tal, mas assim, é uma coisa que a gente precisa analisar, é uma coisa que a gente precisa respeitar, porque realmente depressão não é frescura não. É uma coisa que vem e pega a gente mesmo sem a gente saber. Acontece, e muito, né? E pode ser, né? Eu acredito que ela
amava muito esse rapaz. E quando você perde uma pessoa que está ali próxima a você todo dia, e ainda bem jovem, é propício disso acontecer, né? Eu não estou querendo dizer aqui que quem é mais velho tem que morrer, não é isso, mas quando uma pessoa perde a sua vida, faleceu com seus 70 anos de idade, 75, 80, 90, eu acho que é até mais aceitável pra gente entender isso, que a pessoa partiu, que a pessoa teve, a gente até se consola, porque às vezes é uma pessoa que foi boa pra gente, estava ali no nosso convívio, mas e aí quando é uma pessoa que estava começando a vida? A gente precisa entender que a vida e a morte chega para todo mundo, seja novo, seja você que já está com mais idade, cedo ou tarde vai chegar, e a gente precisa entender e respeitar isso. Bem, o que eu posso desejar a essa família é meus sinceros sentimentos, porque essas pessoas já não fazem mais parte do convívio, infelizmente perderam a vida, numa fatalidade e outra numa doença que poderia ser curada, mas eu não entendi bem, né, por que ela não quis. Ela também não teve força também, mas é até aceitável, é até assim compreensível dela não ter querido, eu não sei. Eu vou deixar isso aí para vocês comentarem, eu me reservo de comentar isso, porque isso aqui é muito delicado. Eu dizer, pô, ela que não quis, não foi bem assim. Talvez ela queria, mas ela de repente não quis aceitar. Bem, eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia e a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.